Então, vou continuar agora com as minhas duas provocações. A primeira delas é um trecho do próprio Lefebvre, que no primeiro capítulo do livro dele, e esse que foi traduzido e que alguns de vocês acabaram adquirindo, que é esse aqui, Elementos de Ritmo-Análise e outros ensaios sobre temporalidades. Esse é o título do livro, tal que foi traduzido. O original é esse aqui. Esse é o original francês do livro do Lefebvre, publicado um ano depois da morte dele, em 92, uma iniciativa da companheira dele, a Catherine Régulier, que resolveu trazer à luz esse livro. Isso acaba sendo, o termo ritmo-análise foi cunhado, foi bolado pelo Henri Lefebvre há muito tempo antes. Em 1985, ele e a Catherine, a companheira dele, publicaram um artigo sobre a ritmo-análise. Está à disposição depois de quem tiver interesse. Nesse artigo, eles propõem que a ritmo-análise possa vir a ser uma área do conhecimento original, desbravadora de fronteiras, afirmativa a qual eles retomam nesse livro de 1992. Muito bem. No primeiro capítulo do livro de 92, A Crítica da Coisa é o título do capítulo, ele começa com uma provocação que um dos interessados nesse grupo, o Mário Pedrazoli, disse que não concordava. Eu gostei muito, porque isso abre uma polêmica. E qual que é a afirmativa do Lefebvre com a qual o Mário Pedrazoli diz não concordar? O Lefebvre afirma que ele parte, no método dele, ele parte de uma abstração para chegar no concreto. E que essas duas dimensões, o abstrato e o concreto, se superpõem, elas não são antagônicas. Elaborando um pouco o raciocínio dele nesse capítulo, ele diz que a partir de uma abstração, que são as concepções sobre o que é original na ciência, o conhecimento que está fazendo falta, o que é importante, o que é relevante, não passa de uma abstração. E depois, o concreto são os elementos da realidade que o autor vai procurar para dar substância para aquela abstração. E eu acho que eu fui educado, pelo menos cientificamente, ao contrário. Eu fui educado na ilusão de que eu trabalhava com o concreto em si, com a natureza em si, com o tempo em si, no caso da minha área, da cronobiologia. E aos poucos, depois da leitura do Lefebvre e refletindo mais, eu fui perceber que eu estava profundamente equivocado, que eu estava numa análise superficial. Sim, aparentemente, nas neurociências, por exemplo, que é a minha área de formação, a gente parte de fenômenos concretos e depois procura ver o substrato anatômico, fisiológico, que permite que esses fenômenos apareçam na forma que eles aparecem. Ora, isso ignora o fato de que o conhecimento é uma abstração. O conhecimento atual, o que a gente entende como o último grito da neurociência, por exemplo, é um conceito abstrato. E que eu vou procurar dados que me mostrem que esse conceito pode ser atualizado, inclusive renovado. Isso revoluciona nosso modo de fazer ciência, principalmente aquele pessoal que, como eu, vem da área de biológicas ou de exatas, que foi educado exatamente o contrário, a partir do concreto para buscar as leis gerais, abstrações. E o Lefebvre me mostra com toda clareza que o processo é o contrário, sem excluir o concreto. Sem excluir o concreto. Você parte de uma abstração, que é o conjunto do teu conhecimento, que te provoca certas indagações. Essas indagações são abstrações. E aí você vai procurar exemplos concretos, através de observações da natureza ou do comportamento humano, seja lá o que for, que te ajudem a reforçar ou não aquela abstração da qual você partiu.
Então, eu espero que tenha deixado claro até agora esse conceito, tá? De partir do abstrato para o concreto, como método de trabalho do Lefebvre, sem exclusão mútua. O concreto depende do abstrato que o antecede, mas que o confirma ou não. Isso acaba com uma esquizofrenia de divisão entre as coisas concretas e as coisas abstratas. E eu acho que também essa postura do Lefebvre é muito interessante para o pessoal que vem da área de humanidades, que, em geral, leem as coisas concretas, os dados, os genes, os neurônios e tudo isso, os hormônios, os neurotransmissores, como existências em si, próprias da própria natureza. Isso os permite cometer um erro, que é não considerar todos esses eventos concretos isentos do tempo, afastados do tempo. O nosso comportamento, por exemplo, não pode, a compreensão do nosso comportamento não pode estar dissociada da evolução desses comportamentos. A nossa linguagem, por exemplo, que acaba moldando o nosso cérebro, e o nosso modo de pensar, é um exemplo talvez mais claro na espécie humana dessa relação profunda entre a prática, que é a linguagem, e o abstrato, que é o pensamento. Tá claro, isso eu estou colocando aqui no grupo como uma provocação, esperando protestos, reclamações, debates, enfim, a respeito dessa ideia. Então, essa foi a primeira provocação. Eu parto agora para a segunda provocação. A segunda está presente no capítulo 1 do nosso livro. O, o capítulo 1 é esse aqui, o capítulo 1, que é onde o Lefebvre trata, o artigo é meu, esse ensaio aqui do capítulo 1 é meu, de um livro publicado recentemente que eu compartilhei com vocês. É, o, o Lefebvre, ele vai entender e vai propor que a gente entenda que uma análise dos ritmos, uma leitura dos ritmos, ou seja, das oscilações nos fenômenos das relações humanas, ilustra jogos de poder. A hora que eu entendi o que o Lefebvre propõe, me veio uma clareza que eu buscava há muito tempo. Porque quando eu pratico a minha ciência, que é a cronobiologia, que eu estou ajudando a desenvolver no país, na América Latina, enfim, eu tenho um certo papel nisso, ah, a cronobiologia faltava alguma coisa. E faltava duas, na verdade, duas coisas. Primeiro, os fundamentos históricos, filosóficos da cronobiologia. A cronobiologia não surge do nada. Eu tive uma pequena interrupção aqui, graças ao grande serviço que a Enel faz para o Brasil. Falhou a energia agora, por um minuto mais ou menos. Estou voltando. E o Lefebvre, ele explora, então, a ideia de que o conhecimento evolui. E o conhecimento, ao evoluir, ele se modifica. Então, coisas que eram desconhecidas passam a ser conhecidas. Eu estava dizendo, por exemplo, que a minha área, a cronobiologia, ela surgiu no tempo dos gregos, depois ninguém mais escreveu nada sobre o tempo nos organismos vivos, depois ela ressurge, aonde eu tenho notícia, no começo do século XX, nos países nórdicos, o que não é à toa, porque nos países nórdicos há uma mudança de comportamento humano muito importante, que se traduz por aumento de depressão e de suicídios ao longo do outono e princípios de inverno, e que levou à formação da primeira sociedade
de estudo dos ritmos biológicos, se eu não me engano, na Suécia, na segunda década do século passado. Isso não foi para frente, por causa da Primeira Guerra, certamente, e só voltou em 1960. E, claro, nos Estados Unidos, quando um congresso de biologia quantitativa foi inteiramente dedicado, o simpósio de biologia quantitativa de Cold Spring Harbor, foi inteiramente dedicado aos ritmos biológicos. E aí a cronobiologia ficou séria. De repente, passaram, isso virou uma sociedade, revistas especializadas hoje pelo menos uma meia dúzia é publicada no mundo, algumas com um alcance relativamente grande, e virou uma ciência séria. E não era uma curiosidade sem explicação. Então, eu acho que eu vou parando por aqui, depois dessas provocações, esperando que vocês tenham me acompanhado até esse momento e que aceitem esse desafio de montar esse grupo de discussão, que pode ter o formato que vocês quiserem, tá bom? Um abraço a todos, muito boa noite e até uma próxima.